Eu, honestamente, sempre quis ser famosa e eu tô começando a levar esse projeto mais a sério. Como muitos de vocês sabem, teve uma época que eu quis ir pro Big Brother. Falei sobre isso publicamente algumas vezes. Eu me inscrevi 2 vezes com o Thiago. Uma vez com o Thiago, a primeira vez com o Thiago. E a segunda vez sozinha, que foi esse ano, sim. E eu fracassei, né? Como vocês perceberam. Senão eu não estaria falando disso. Senão eu estaria no processo seletivo, né? E isso me fez repensar muitas coisas na minha vida. Uma delas foi, por que era tão importante pro Big Brother? O que eu conseguiria com o Big Brother que eu sentia que eu não conseguiria realizar na minha vida sem ele? Que é um pouco parecido com o delírio das pessoas que querem ganhar na Mega Sena. Que é muito mais difícil que o Big Brother, tá? O Big Brother é mais fácil do que ganhar na Mega Sena. E a pergunta é muito importante ser feita, né? E aí, honestamente, quando me pergunta isso, eu pensava, cara, quando eu saísse do Big Brother, eu pensava o seguinte, eu vou ter contatos, né, conexões, e eu poderia fazer tipo um talk show, tipo Astros no Divã, só que eu tendo um contato com aquela pessoa famosa da qual eu falo, porque o Astros no Divã é um quadro que a gente tem lá no YouTube, né, onde eu leio o mapa de famosos, só que implicando eles no propósito dele, pra saber se aqueles famosos estão ou não vivendo o propósito deles e de que maneira e tal, e é muito foda, né, que é um abrir, um dissecar muito profundo da alma de alguém. E aí eu pensava assim, cara, acho que eu não ia querer ter contrato com a Globo. Pensando assim, né? Saindo do Big Brother. Acho que eu não ia querer ter um programa da Globo. Acho que eu ia ficar muito fechada neles. Eu quero poder polemizar, falar de coisas que talvez sejam politicamente incorretas. Tipo, e fundo mesmo, né? Com aquelas pessoas, aqueles famosos, supostamente, né? E aí eu falei, cara, será que não dá pra fazer isso em menor escala? Com pessoas, ok, não tão famosas, mas ir galgando, e crescendo, né? E chamando a atenção futuramente pessoas mais famosas com um podcast do Astros no Divã. E aí, quando eu parei pensar nisso, depois desse segundo fracasso, né? Eu falei, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer ainda que pequeno, dá pra fazer ainda que com... Pra mim, tanto faz se a pessoa é ultra famosa ou não, sabe? O importante é, tipo assim, vamos falar seu propósito? Vamos abrir seu mapa? Vamos ver se você tá vivendo esse treco mesmo, sabe? E conversar, e trocar, e... No meu caso, atualmente, isso tem um valor simbólico pra mim muito doido. Por quê? Isso seria uma recompensa de ir pro Big Brother, mas o meu propósito em ir pro Big Brother, pra além da Neptuna, eu sinto que eu posso crescer a escola com ou sem o Big Brother, né? Então não era sobre a escola, também não era sobre podcast. Era sobre a minha carreira musical. E isso é muito doido de falar, porque eu escrevo músicas desde criança, e mais a sério mesmo, assim, de eu criar projetos de álbuns inteiros. Eu já escrevi mais de 100 músicas, facilmente, assim. Músicas boas, assim. 100% delas? Não, claro que não. Mas muitas delas são muito boas e tá cada vez melhor, sabe? E eu não consigo parar de criar. Porque eu me autorizei com o Caminho do Artista. O Caminho do Artista foi o livro a me autorizar nesse processo. Inclusive, isso é tão doido que eu coloquei alguns dos princípios, poucos princípios, mas princípios importantes, robustos, né? Do Caminho do Artista na metodologia MAP. E algumas das minhas alunas já estão começando a se libertar. Inclusive, uma delas também tem essa questão com arte, com música, e ela também tá começando a se libertar com isso, né? E é muito doido, porque virou um movimento, saca? E o podcast do Astros no Divã, eu quero que seja um movimento também, eu quero que seja uma forma de eu me conectar com outros artistas em ascensão. Não só pessoas que já deram certo, até porque elas não vão ter olhos pra mim, porque eu não fui pro Big Brother, então elas não vão querer estar no meu podcast, elas vão cagar na minha cara. Mas talvez artistas em ascensão me vejam como uma aliada, né? Alguém que vai trazer uma tridimensionalidade pra eles e vai falar, cara, vou mostrar um lado seu que ninguém nunca quis ver, ninguém nunca quis ouvir, porque você ainda não chegou lá, mas eu quero. Eu quero trocar com você, eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero saber pra onde você tá indo, eu quero saber, inclusive, se eu posso te ajudar, porque olhando o seu mapa eu tenho como saber se o caminho que você tá trilhando, ele é alinhado ou não pra você. E assim, eu posso dizer com tranquilidade que é extremamente autêntico pra mim ser astróloga, ser mentora, ter uma escola de astrologia, uma comunidade de pessoas que querem viver o propósito. Porque além de ensinar e mentorar, eu sou uma líder de comunidade, minhas alunas, elas me energizam também, não só eu energizo elas. E a gente juntas, nós juntas nos alinhamos com o propósito. Então é uma comunidade de pessoas que quer viver o próprio propósito e fazer algo grandioso no mundo, sabe? Nem que seja ter uma vida extraordinária, intimamente falando, porque é um grande sucesso sim. Tem gente que tem propósito com família. Quantas famílias são realmente felizes hoje em dia? Então isso é um puta propósito também. Não tem juízo de valor com relação a isso, Neptuno. A gente quer justamente que você não caia nas ciladas de fazer o que é socialmente aceito às custas do seu propósito, o que é autêntico pra você, o que te faz feliz, né? E é autêntico pra mim também ter um talk show, ter um podcast, tá nas mídias, fazer conteúdo e ser cantora. Mas pra além de ser cantora, eu sou compositora. Eu crio música. I'm a songwriter, seria em inglês, né? Eu componho músicas. E honestamente, eu tentei reter, mas quem tenta não consegue, né? Então não consegui. Esses são os meus 2 grandes projetos atualmente. O objetivo do podcast Astros no Divã, que eu vou fazer a partir de agora, com ou sem convidados. Se as pessoas disserem não pra mim, eu vou fazer mesmo assim. Eu vou fazer... Ele vai agora pro Spotify, a partir de agora. Ele não vai ficar só no YouTube. Esse microfone, ele significa muitas coisas, porque sem querer querendo, eu descobri, depois de comprar, inclusive, que ele também era bom pra fazer música, pra
gravar música. E eu não comprei com esse objetivo, parece que foi Deus falando assim, vai, minha filha. E assim que ele chegou, eu não resisti. Meu primeiro uso dele foi pra gravar uma ideia pra uma música que eu tinha inacabada. E eu falei, cara, eu preciso cuidar dessa música. Ela seria a quarta do meu álbum de estreia. O meu último álbum vai ser o meu álbum de estreia. E aí depois eu vou fazer, tipo, do primeiro até o penúltimo. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque eu tenho 7 álbuns inteiros produzidos a capela, mas eles não estão produzidos com música, porque eu não conheço nenhum produtor. E cara, os meus álbuns, eles são tipo meus filhos, sabe? Casa 5 na astrologia, casa do artista. A casa da arte também é a casa dos filhos, não é à toa. A sensação que você tem de que você tá parindo, né? E que você tem que cuidar deles agora. E eu sei que eu não posso ser o único recurso dos meus filhos. Meus filhos precisam que outras pessoas, no caso dos meus filhos, minhas músicas, né? Elas precisam de outros artistas, produtores. Eu preciso entrar em contato com outras pessoas. Eu não sei banda, eu não sei como é que funciona, gente. Eu só consigo escrever, eu sou poeta, eu escrevo, eu sou escritora, e eu faço a melodia, e eu consigo fazer tudo na minha cabeça, mas eu não tenho os recursos, assim, né? Então, eu sei que eu tenho que fazer aula de canto, porque eu sei cantar, e eu canto razoavelmente bem pra quem é completamente leiga. Então, assim, eu preciso aprender canto, beleza? Eu sabia um pouco de teoria musical, mas nada que realmente sirva pra minha forma de compor. Não consigo juntar Lé com Cré, sabe? Pra mim a teoria musical é uma coisa muito apartada e tal. Eu não sei fazer no violão, apesar de eu ter aprendido a tocar violão, ukulele. Não é assim que o meu processo de criação de música funciona, porque a minha habilidade no violão, nas cordas, não acompanha a minha mente. E assim, as minhas músicas são realmente muito boas. Muito boas. Elas são de altíssimo nível. Eu componho, atualmente, 80% do que eu componho sendo, assim, poderia ser mais, tá? É em inglês. Porque é meu jeito de me expressar, é como eu fluo livremente. E são músicas que poderiam ter um alcance muito grande, isso é muito doido de pensar. Por ser em inglês, poderia alcançar muita gente, mas é natural meu, eu não forço isso. Quando a música tem que vir em inglês, ela vem em inglês. Quando ela tem que vir em português, ela vem em português. E o meu propósito, ele transborda pro exterior. Isso é muito doido, porque eu tenho propósito com vida pública, eu tenho no do Norte, na 10 em Leão. Só que a minha roda da fortuna, ela pega a Casa 9 também. E a Casa 9 fala dessa relação com outras culturas, com o exterior. E a minha arte, ela é um transbordo muito divino. Casa 9, né? Casa 9 fala da relação com Deus também. E eu acho que isso tem um propósito, cara. Eu acho que o fato de eu só gostar de compor em inglês, basicamente, tem propósito também. Não é só, né? Tem algumas músicas em português que eu amo muito também. Mas tem um transbordo nessa direção, saca? E é tudo muito bom. E eu quero ter meios, recursos de expor e publicar. Então é isso, esse é o projeto. Eu quero muito, muito compartilhar minhas músicas com vocês. Elas são muito boas. Eu acabei de fazer uma aqui que tá absurda. E cada música que eu faço, a próxima é melhor do que a anterior, sabe? E elas só precisavam de um carinho. De um produtor, ou 2, não sei. Eu realmente não sei como funciona. Então é isso, eu vou ter que colocar o Astros no Divã no ar, o podcast do Astros no Divã, com ou sem convidados, de preferência com convidados, pra gente unir networking, eu fazer networking direto com essas pessoas e a base de seguidoras dessas pessoas me ajudarem também, mas não só, que o meu formato criativo consiga ajudar essa pessoa a chegar em outros lugares, porque eu não tenho uma grande base pra oferecer, é verdade, só que eu tenho um olhar que, compactado e juntado a base de seguidores dessa pessoa pode explodir. Então, é sobre o formato criativo e como ele explora outras camadas da personalidade daquela pessoa, profundidade dela, projetos, caminho, fora a minha mentoria em si, que vai ser... Se eu for sincera com você, eu acho que o Divã ele vai ser como uma mentoria assistida, que vai ajudar muitas pessoas e a pessoa que estiver na minha frente, obviamente, né? E que tem o propósito de colocar o meu projeto de álbuns no mundo. É isso. Então, é isso. Vocês não vão ouvir as minhas músicas até eu fazer 30 anos ou esse projeto dar muito certo. De verdade, eu tenho um deadline comigo mesma que eu tenho que lançar essas músicas no mundo até os meus 30 anos. Se eu fizer 30 anos e eu não tiver conseguido recursos, seja recursos humanos, de pessoas mesmo, né? Tipo, não só financeiros, porque eu acho que é sobre gente mesmo, é sobre ter uma plataforma, é sobre ter pessoas que me dão visibilidade e que vão dar bola para as minhas músicas, e também de ter produzido, de ter aperfeiçoado a minha voz e coisas do tipo, fazendo aulas de canto, mas principalmente conhecendo produtores que vão dar match comigo, porque eu sou muito chata. Minhas músicas, elas realmente são de alto nível, então elas merecem produtores de alto nível. Isso é uma merda, é foda dizer, mas é verdade. É isso, se até lá eu não conseguir nada disso, eu decidi que eu vou aplicar o método kamikaze. O método kamikaze eu vou botar tudo no Spotify a capela mesmo. E eu vou lançar os meus álbuns modo caseiro. Mas eu não vou fazer isso até 2029, que é quando eu faço 30 anos. Eu faço 30 anos em janeiro, 26 de janeiro de 2029. Então esse é o meu deadline. Se chegar dia 26 de janeiro de 2029 e eu tenho 4 anos, mais ou menos, pela frente, né? E eu não consegui, então vai ser método kamikaze. Mas eu espero conseguir antes. E é pra isso que o Astros no Divã vai servir. E é isso. Eu não sei o que pedir de vocês.
Se vocês tiverem algum contato quente, algum convidado que vocês acham que seria bom, que me ajudaria também a divulgar o Astros no Divã, e que você sente que eu poderia ajudar essa pessoa, porque você sabe que eu sou uma astróloga foda, e de fato, uma pessoa que tá em movimento, que quer ver o propósito dela, eu posso ajudar ela enormemente, assim como eu tô vivendo o meu e ajudando as minhas alunas a viverem os delas. Então, é isso.